Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o nosso quarto dia estudando sobre a vida de Jonas, como Deus agiu, como Deus usa o seu poder para falar, para abençoar a vida das pessoas. Ele usou a vida de Jonas, cuidou de Jonas e usou a vida dele para salvar uma cidade chamada Nínive. Então hoje nós vamos para o nosso quarto dia aprendendo um pouco mais com a vida de Jonas. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, a nossa EBD de hoje, nós vamos orar. Então, 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Você ora daí que eu oro daqui, tá bom? Então vamos lá, junto comigo, fecha o olhinho aí. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse domingo. Te peço, Deus, em nome de Jesus, a presença do Teu Espírito Santo, que através da minha vida o Senhor possa agir em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa chegar em cada casa, no coraçãozinho de cada criança, Senhor, preparando o terreno para que a Sua palavra possa frutificar no solo do nosso coração. Que a gente possa aprender mais do Senhor nesse domingo. Que a gente possa aprender como o Senhor fez na vida de Jonas, o Senhor pode usar a nossa vida também. Abençoa cada criança, esteja com cada família, cuidando de cada papai, de cada mamãe. Em nome de Jesus, esteja conosco, nós te amamos. Amém. Amém? Então, só que antes de começar a nossa lição, vamos louvar um pouquinho? E a gente vai começar com o nosso primeiro louvor. O nosso primeiro louvor é uma que vocês já conhecem faz um tempinho, não é? Então, faz assim com a mãozinha, como se a mãozinha fosse uma porta. E essa aqui você vai bater. Então, assim, ó. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um cantinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Mais uma vez, quando for a parte do mal, a gente faz cara feia pro mal. E quando for Jesus, a gente faz carinha de feliz, tá bom? Então vai, junto comigo mais uma vez. A porta e o toque-toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. A gente precisa abrir a porta para Jesus entrar, não é? Mais uma. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. Quem é? É Jesus, e eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava a mão, lava o rosto, lava o pé, limpa o corpo, mas o coração, a alma e a mente é só Jesus que pode limpar, que pode deixar o nosso coração limpinho. Então o sangue de Jesus limpa a gente de dentro para fora. Nós temos mudança de atitudes quando Jesus entra na nossa vida. Não é só de palavras, é de atitudes. Isso, quando muda a atitude, significa que Jesus limpou a gente de dentro
dentro para fora. Então, último louvorzinho de hoje, hein? Então vamos lá, junto comigo pra gente aprender bem. Até eu preciso aprender muito bem essa música. Então vamos lá. 1, 2, 3. Posso orar todo dia ao levantar. Posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar. Outras vezes Ele manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Lembra da lição passada? Que é essa aqui, ó. Então vamos de novo comigo? Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Ele manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Lembra disso aqui? Ó, se a resposta for sim, às vezes é sim, às vezes é espera e às vezes é não. Mas Deus sempre responde se eu orar, não é? Então, antes de começar a nossa história, eu quero perguntar alguma coisa para você. Você lembra de alguns milagres que Jesus fez? Alguns milagres que estão lá no Evangelho, que nós encontramos nos Evangelhos. Existem algumas belas histórias e alguns milagres que Jesus fez. De qual você mais gosta? Você pode me contar? Escreve aí, ó, no WhatsApp do NASA Kids. Qual foi o milagre de Jesus que você mais gosta? Eu tenho alguns. Eu gosto do milagre da ressurreição de Lázaro. Isso foi incrível, né? O Lázaro ressuscitou depois de alguns dias, já que ele estava morto, o irmão da Marta e da Maria. Lembra dessa história? Eu gosto também do milagre da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu também acho muito interessante que ele alimentou milhares de pessoas. Tem um outro milagre que eu acho muito legal e que significa que ele tem o mesmo poder de Deus, porque Jesus é Deus. Quando ele está no meio do mar e começa a tempestade e ele domina o vento e as águas e a chuva e ele domina o mar. Então, mostra que Jesus tem um poder sobre a natureza. Isso significa que Jesus é Deus, né? O mesmo poder que Deus teve aqui, ó, de mandar a tempestade para Jonas. Então, o mesmo Deus que mandou a tempestade, que fez parar a tempestade, Jesus é o mesmo Deus que domina a natureza, domina o vento, domina a água, domina a chuva. Esse também foi um milagre muito legal de Jesus. E outro milagre também que eu achei muito interessante e muito legal e mostra o superpoder de Jesus é que quando ele andou em cima das águas, nossa, Pedro ficou tão impressionado que ele também andou um pouquinho e depois afundou. Ele quis andar na água. Esse milagre também foi muito legal. E você? Qual milagre que você acha que Jesus fez? Que você acha mais legal? Qual milagre que você acha mais legal que Jesus fez? Qual o milagre que você mais gosta? Qual a passagem de Jesus pelos evangelhos que você acha mais incrível? Eu gosto desses todos, mas o que eu acho mais incrível, mais de todos, é quando ele domina a natureza. Esse pra mim eu acho que é o mais incrível. Bem, a mensagem de hoje também tem uma coisa muito incrível. Mostra um poder incrível. Esse poder chega onde nenhum ser humano consegue chegar. Esse poder chega onde nenhuma tecnologia, nenhuma máquina consegue chegar. E é uma coisa muito incrível. Hoje nós vamos ver um milagre muito incrível. Então hoje nós estamos no 4º domingo aprendendo como Deus agiu na vida de Jonas. Já vimos sobre a fuga de Jonas,
depois a fuga de Jonas para Nínive, a fuga de Jonas para Nínive, a fuga de Jonas no barco. Nós vimos a oração de Jonas, vimos que Jonas foi engolido e vimos a oração de Jonas. Hoje nós vamos ver um poder extraordinário de Deus. Esse poder que eu te falei, que é um poder que não existe em nenhum lugar, que ninguém mais pode chegar. Alguém sabe que poder que é esse? Qual é esse superpoder que ninguém consegue alcançar? Você quer saber junto comigo qual poder que é? Então vamos lá junto comigo. Antes de continuar a história de hoje, nós vamos relembrar o que nós já vimos. Nós já vimos, por isso que eu coloquei tudo isso aqui, ó. Montei um painel para vocês com versículo que a gente já tem visto todos esses domingos, nos últimos 3 domingos. Olha lá, Deus, Ele governa para sempre. Até quando que Deus vai governar? Para sempre. Ele governa para sempre com o seu poder, porque Ele tem poder. E os seus olhos vigiam as nações. O olho de Deus está sobre todas as coisas. E que os rebeldes não se levantem contra ele. Salmo 66, 7. Então nós já vimos que Jonas era um profeta. Profetas são pessoas que Deus usava nessa época para falar com essas pessoas quando ele queria mandar um recado para alguém. Daí Jonas, que era o profeta, Deus falou com ele. Olha, já pensou? Deus falar com ele? Meu Deus, que responsabilidade, não era? Então Deus falou com ele, ó, ele estava até com uma carinha feliz. Mas daí Deus falou assim: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e fala para aquele povo se arrepender dos pecados, porque eu estou muito triste, muito zangado com o que eles estão fazendo. Eles estão desobedecendo, eles estão fazendo coisas horríveis e o preço do pecado vai ser muito alto. Então vai lá, fala para eles se arrependerem e mudar de atitude. Mas Jonas não se dava muito bem com o povo de Nínive. Eles tinham uma desavença, uma guerrinha lá entre eles e eles não se combinavam. O povo da cidade de Jonas e o povo de Israel com o povo de Nínive. Então, Jonas não gostava muito do pessoal de Nínive. E, além de tudo, o pessoal de Nínive era briguento. Lembra que a gente viu no capítulo 1 que eles eram briguentos? Jonas ficou com medo de ir lá. Aí, não, eu não vou lá não, eu não quero que esse povo se arrependa não, eu não vou lá porque eles são briguentos, não quero ir lá, tô com medo de ir lá. E olha a cara dele como que ficou. Daí, Jonas, para não precisar ir para Nínive, o que ele fez? Tentou fugir de Deus e se escondeu lá no fundo do barco. Lembra do navio? Que ele estava dormindo, o capitão do navio achou ele lá? Até parece que dá para se esconder de Deus, né, gente? O que está falando aqui, ó? Que os olhos do Senhor governam e os olhos, com o poder que ele tem, com os olhos do Senhor, ele vigia todas as nações. Então, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, onisciente. Então, Jonas fugiu de Deus porque ele não queria ir para Nínive. Ele não gostava do povo de Nínive e ficou com medo também porque o povo de Nínive era um povo agressivo. E fugiu da ordem que Deus tinha dado para ele. E quando a gente desobedece, a gente peca. Não é isso que a gente fala o tempo todo? Que uma das coisas que entristece Deus é a desobediência. E Jonas desobedeceu. Jonas fugiu. Ele tentou fugir da presença de Deus, como se desse para fugir da presença de Deus. Daí, no meio do caminho, aconteceu uma terrível tempestade. E Jonas se escondeu mais uma vez lá no fundo do navio e chegou a dormir. Os marinheiros e o capitão descobriram que toda essa confusão estava acontecendo por causa de Jonas. Sabia que o Deus de Jonas, que era o Deus de verdade, havia mandado essa tempestade e o barco estava quase se partindo ao meio. Os marinheiros fizeram de tudo para não precisar jogar Jonas na água. Mas depois que eles descobriram que tudo isso estava acontecendo por causa de Jonas,
a solução que eles tiveram foi jogar Jonas na água. Depois que eles lançaram Jonas na água, tudo ficou quieto. Parou tudo e voltou a ficar tudo calmo. E Jonas, quando caiu na água, ele já podia ter morrido afogado, mas Deus não deixou ele morrer afogado. E depois que ele foi descendo, olha, veio um grande peixe, glutuf, engoliu Jonas. Então, ele poderia ter morrido afogado, ele poderia ter morrido porque o peixe engoliu o Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas. E depois nós vimos que Jonas estava dentro da barriga do peixe. Na Bíblia fala que tinha algas enroladas até na cabeça do Jonas. Algas são essas plantinhas, não sei se vocês conseguem ver, vou erguer um pouquinho. Algas são essas plantinhas que tem aqui, ó, no fundo do mar. São essas plantinhas e na Bíblia fala que tinha algas enroladas até na cabeça de Jonas. Jonas ficou lá num lugar escuro, fedido, porque imagina, dentro do estômago do peixe, cheio de coisa podre lá dentro, e na barriga do peixe, aquilo tudo fedido, sem ar, apertado, escuro. Quem lembra quantos dias ele ficou lá? Você lembra quantos dias o Jonas ficou lá? Isso mesmo, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. São 3 dias e 3 noites que pareciam anos, né? Demoraram muito para passar esses 3 dias e essas 3 noites. Porque ele ficou lá sem comer, sem beber, no escuro, no fedido, com medo, assustado. Porque ele sabia que era Deus que tinha colocado ele lá por causa da desobediência. Jonas sofreu uma consequência do seu pecado. Isso aqui, ó, foi consequência do pecado. Que pecado, tia Rô? Desobediência. Você sabia que desobedecer é pecado? É isso que a Bíblia nos ensina. E essa foi a consequência de Jonas. Mas Deus amava muito Jonas. Do mesmo jeito que ele te ama e que ele me ama. Ele amava muito Jonas. E amava muito também as pessoas de Nínive. Mesmo que Jonas não gostasse muito daquelas pessoas, Deus amava muito Jonas. E Deus salvou a vida dele de ser afogado, Deus salvou a vida de Jonas de ser engolido no peixe e Deus salvou a vida de Jonas dentro da barriga do peixe. E lá dentro da barriga do peixe, Jonas lembrou de Deus e ele fez uma oração. E ele falou com Deus. E Deus escutou Jonas lá do fundo das águas, dentro da barriga do peixe. Então, Deus deu uma ordem para o grande peixe. Que ordem que foi essa? Quem sabe? Deus mandou o grande peixe chegar na beira da praia e vomitar Jonas. E o grande peixe vomitou Jonas. Então, hoje nós vamos ver a continuação dessa história, que foi um milagre inesquecível. Um lugar que só Deus pode chegar. Então, pega a sua Bíblia, abre lá em Jonas 3. Ó, tô com a minha Bíblia aqui. Nós já lemos Jonas 1, que fala da fuga de Jonas. Nós já lemos Jonas 2, que fala da oração de Jonas. E hoje nós vamos ver Jonas 3, que fala sobre Jonas em Nínive. Olha, Jonas foi para Nínive. Isso quer dizer que ele obedeceu. Então vamos ler comigo. Jonas 3, de 1 a 10. Junto comigo, tá? Pela segunda vez, ó, Deus falou uma vez que era para ele ir para Nínive. Depois que o peixe vomitou, pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: se apronta, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Olha, Deus falou para ele de novo, pela segunda vez: Jonas, pela segunda vez eu vou te falar. Se arrume, se apronte
que você vai para a cidade de Nínive e você vai falar tudo o que eu te mandar, tudo que eu vou dar para você. E olha o que aconteceu. Será que Jonas obedeceu dessa vez? Vamos ver? Então olha isso. Jonas se aprontou rapidamente e foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Dessa vez ele foi esperto, né? Ele ouviu e obedeceu. Ele foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar a pé. Para sair de um lugar ao outro na cidade, demorava 3 dias para andar a pé de um lugar para o outro, de tão grande que era a cidade. Olha só, que cidade grande! Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e então começou a anunciar. Anunciar é falar. Jonas chegou lá, abriu o pergaminho, tcharam, e começou a falar. Vamos ver o que Jonas falou? Pega aí na sua Bíblia. E Jonas começou a anunciar, lá no capítulo 3, no finalzinho. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele chegou no meio da cidade e falou assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus. Quem será? Será que Jonas que fez as pessoas crerem em Deus? Não. Aí que é o lugar que só Deus pode chegar. Deus usou a vida de Jonas para falar com as pessoas. Deus chegou no coração e na mente das pessoas. Olha isso. E todos, desde o mais importante até os mais humildes, eles vestiram roupas feitas de pano bem simples, grosseiros, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, o que será que o rei fez? Será que o rei achou ruim com Jonas? Então vamos ver? Olha lá. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu a roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Até o rei acreditou naquilo que Jonas estava falando. Será que Jonas tinha tanto poder assim? Sabe quem que usou a vida de Jonas? Deus. Deus chegou na mente e no coração até do rei. Olha que superpoder! Deus consegue chegar num lugar onde ninguém consegue chegar, na mente e no coração das pessoas. Deus só usou Jonas, a boca de Jonas, para poder anunciar isso. Então olha isso. E até o rei sentou-se sobre as cinzas e mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Olha, todo mundo fez jejum. Todas as pessoas e também os animais, os gados, as ovelhas estão proibidos de comer ou beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de panos grosseiros. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim nós não vamos morrer. Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram os maus caminhos. Então, Deus mudou de ideia e não castigou mais a cidade como havia dito que iria fazer. Olha só! Lá na escuridão do estômago do peixe, aqui ó, Jonas, lá na escuridão do estômago do peixe, Jonas ficou 3 dias, que parecia um ano inteiro. Foram os 3 dias mais longos da vida de Jonas. Parecia que nunca mais ia ter fim, que nunca mais ia acabar. Ele deve ter sofrido muito lá dentro, não é? Não deve ter sido fácil ficar lá dentro. Deus teve muita paciência com Jonas. Ele queria dar outra chance para esse profeta e também queria salvar as pessoas lá de Nínive. Jonas não era muito amigo das pessoas de Nínive,
Mas Deus amava aquelas pessoas e Ele queria usar Jonas para salvar aquelas pessoas. E para acabar com a angústia de Jonas, porque ele já estava orando e pedindo para Deus, falando para Deus que tinha se arrependido, para acabar com a angústia de Jonas, Deus ordenou, Deus deu a ordem para o grande peixe para que o vomitasse lá na praia. Assim que Jonas saiu daquele sufoco, que alívio deve ter sido ter saído daquele sufoco. Que alívio deve ter sido ter saído dessa escuridão, desse cheiro horrível. E poder respirar o ar puro de novo. Já pensou? Que alívio que Jonas deve ter sentido? Que alívio que Jonas deve ter tido novamente? Deus foi muito paciente com Jonas. Deus foi muito bondoso também. Apesar da desobediência de Jonas, Deus sempre nos dá outra chance. Toda vez que a gente se arrepende e pede perdão, Deus nos dá outra chance. Só que como que a gente mostra para Deus que a gente se arrependeu? Quando a gente muda de atitude, igual Jonas fez. Jonas se arrependeu e mudou de atitude, porque ele fez o que Deus pediu para que ele fizesse. Então, isso nos mostra que Deus é sempre bondoso, apesar de nós não merecermos. Deus é um Deus de toda graça, de uma graça imerecida. Deus é sempre bom, mesmo quando a gente não merece. Mesmo quando eu não mereço e mesmo quando você não merece, Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. E o que será que Jonas fez quando saiu do peixe, hein? Já pensou? A hora que ele saiu da praia lá, todo melecado, daquele líquido da barriga do peixe. O que será que ele fez quando ele saiu da barriga do peixe? Eu acho que ele foi tomar banho, né? Será que ele chegou lá na beira da praia e se lavou e tirou todo aquele ácido que estava lá no estômago do peixe? Na Bíblia fala que tinha algas enroladas na cabeça dele. Será que ele foi beber água? Que ele foi comer? Porque ele ficou 3 dias e 3 noites sem beber água, sem comer, sem tomar banho. O que será que Jonas fez? Afinal, 3 dias sem comer, sem beber água e sem tomar banho, eu acho que ele deve ter ido tomar um banho, ter comido e bebido alguma coisa, não é? Bem, a Bíblia nos diz que Deus falou com Jonas pela segunda vez, não é? Foi isso que a gente viu? E que Deus deu a mesma ordem que ele tinha dado aqui, ó. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Nós vimos que a cidade de Nínive era tão grande que demorava 3 dias para atravessar a cidade. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe darei. Será que Jonas ouviu dessa vez? Nós vimos isso agora na história da Bíblia. Que Jonas rapidamente, tá bom. Dessa vez eu não vou fugir. Dessa vez eu vou lá para Nínive e eu vou te obedecer, tá bom, Deus? E Deus correu e obedeceu. Jonas não fugiu. É claro que ele obedeceu, não é? A Bíblia nos diz que Jonas foi para Nínive e como o Senhor o ordenou. Ufa! Finalmente, dessa vez Jonas obedeceu. Depois de tanto sofrimento, né? Aleluia! Jonas estava decidido a obedecer dessa vez. Então, olha que bonitinho, gente. Jonas chegou lá em Nínive. Olha isso. Jonas chegou em Nínive e quando chegou em Nínive, Jonas andou por toda a cidade. Lembra que nós lemos lá na Bíblia já? Que ele andou um dia inteiro, chegou no meio da cidade e começou a falar em Nínive. E dentro de 40 dias, o Senhor vai destruir a cidade. Jonas parou no meio da cidade, de um povo que ele nem gostava muito e o povo também não gostava dele. Mas Deus
usou a vida de Jonas. Ele parou no meio da cidade, não foi isso que nós lemos na Bíblia? E falou assim: eu venho aqui trazer um recado de Deus. Deus mandou dizer que dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. E Jonas mandou o recado que Deus tinha para as pessoas. Jonas não queria que o povo daquela cidade acreditasse em Deus e se arrependesse, mesmo Deus sendo tão paciente e bondoso com ele. O profeta ainda tinha muita raiva dos homens maldosos de Nínive. Ele deve ter falado a mensagem com uma cara bem brava. Eu acho que ele não gostou nada de ver Deus ser bonzinho com esse povo, né? Porque eles eram inimigos. Mas Deus amava esse povo também. Deus amava Jonas e amava o povo. Jonas passou o dia inteirinho pregando a mensagem de Deus. E sabe o que aconteceu? Depois que ele passou o dia inteirinho pregando a mensagem de Deus, vamos ver aqui, ó, o que fala pra gente no verso 5 da Bíblia. Então vamos ler comigo o verso 5 do capítulo 3. Olha só o que diz. Então os moradores de Nínive creram em Deus. Olha isso. Os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, e todos, desde os mais importantes aos mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Olha só, para a tristeza de Jonas, todas as pessoas que estavam ali se arrependeram, creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados e voltaram para Deus. Como que a gente sabe quando uma pessoa se arrepende dos pecados? Quando muda de atitude, não é? E daí, olha o que aconteceu. Eles tiraram todas aquelas roupas chiques, coloridas que eles estavam e colocaram essas roupas aqui, ó, feitas de saco, roupas de panos grosseiros, e jejuaram, ficaram sem comer e oraram e pediram perdão a Deus. Olha isso, os moradores de Nínive ficaram tão arrependidos dos seus pecados que tiraram as roupas chiques e colocaram as roupas feitas de saco, um pano bem simples e sem valor. E tudo isso eles fizeram para mostrar o quanto estavam tristes e arrependidos por terem pecado tanto contra o Senhor. A mensagem de Jonas se espalhou e chegou até o palácio do rei. E sabem o que o rei fez? Vocês sabem porque eu já li na Bíblia. O rei também se arrependeu. O rei também jejuou e orou, tirou as vestes reais, colocou essa roupa bem simples e pediu perdão e se arrependeu. O rei queria que todos falassem com Deus e que todos se arrependessem de suas maldades. E todos naquela cidade clamaram a Deus e se arrependeram dos seus pecados. Todos! Uau! Que Deus poderoso! Deus usou a boca de Jonas para poder chegar na mente e no coração de todas aquelas pessoas, inclusive do rei que era a autoridade máxima. Deus é quem fez tudo isso. Jonas levou a mensagem, mas foi Deus que trocou, Deus que mexeu no coração de todas as pessoas dessa cidade. E isso é um verdadeiro milagre. Deus viu que o povo se converteu de verdade. E quando Deus percebeu que eles estavam fazendo isso de coração, sabe o que aconteceu? Deus perdoou. Deus perdoou porque Ele ama. Ele amava muito as pessoas de Nínive e Ele queria salvar essas pessoas. E houve salvação. Ouça e guarde no coração os 3 mandamentos do Senhor. Então olha isso. Eles ouviram e guardaram 3 coisas que o Senhor ensinou para eles. Deus fala e nós devemos obedecê-lo.
Hoje em dia, Deus fala conosco através da Bíblia. Não precisa usar o Jonas. Nós já temos a Bíblia para Deus falar. Deus fala conosco através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele espera que nós ouçamos o que a Bíblia nos fala e que a gente obedeça o que Ele nos ensina na Bíblia. Tem muitos ensinamentos aqui? Sim, tem muitos ensinamentos aqui. A Bíblia é Deus falando e Deus espera que a gente ouça, que a gente aprenda o que está aqui e que a gente faça o que está escrito. Não é só ouvir, é ouvir e mudar de atitude, que a gente ouça e obedeça a sua palavra. Quando a gente desobedece às ordens de Deus, Deus não fala para a gente obedecer, honrar o pai e a mãe? Será que Deus fica feliz quando você desobedece ao seu papai e a sua mamãe? Quando Deus fala para você obedecer os seus pais, vocês estão obedecendo a Deus. E se você desobedece uma ordem do seu pai e da sua mãe, você também está desobedecendo a Deus. Porque é isso que a Bíblia está falando, para a gente obedecer o pai e a mãe. E quando você desobedece o papai e a mamãe, você também está desobedecendo a Deus. Porque é isso que está escrito na palavra. Nós aprendemos com Jonas que ouvir e obedecer à voz de Deus é sempre muito melhor. Mas para isso, nós precisamos da ajuda de Jesus, o nosso Senhor. Sozinhos a gente não consegue. A gente precisa pedir a ajuda de Deus. Jesus, vem comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, me ajuda. Que o Senhor Jesus, como um bom pastor, me ensine, me ajude a obedecer as suas ordens, a obedecer o que o Senhor está falando aqui na Bíblia. Número 2. Nós vimos no número 1 que Deus fala e nós devemos obedecer. Número 2. Deus transforma as pessoas. Jonas pregou a mensagem. Cadê o Jonas? Aqui. Aqui o Jonas. Jonas pregou a mensagem que Deus mandou, mas foi o próprio Deus que tocou o coração dessas pessoas, convencendo-as dos seus pecados. Deus é quem transforma o coração das pessoas. Então, o Jonas foi lá e pregou. Jonas só foi um instrumento. Quem mudou e quem transformou o coração dessas pessoas não foi Jonas, foi Deus. Então é Deus que transforma as pessoas. Jonas foi o pregador que levou a mensagem do Senhor. Nós também devemos levar a mensagem de Deus. Nós devemos falar do amor de Deus. Nós devemos dizer para todas as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Mas nós devemos lembrar que é Jesus que faz isso. Não é você com a sua boca, não sou eu com a minha boca que vai fazer a pessoa se arrepender. É Jesus, é o Espírito Santo que vai entrar no coração e na mente, nesse lugar que só Deus pode chegar e vai fazer essa transformação. Só Deus que vai conseguir mudar o coração das pessoas. Nós não conseguimos fazer nada. Nós somos apenas um instrumento que Deus vai usar, assim como Deus usou Jonas na vida dessas pessoas aqui. Quem mudou o coração das pessoas foi Deus. E a terceira coisa, Deus nos perdoa. Então olha lá, Deus fala e nós devemos obedecer. Deus transforma o coração e Deus perdoa. Jonas e as pessoas de Nínive e todos nós não merecemos o perdão de Deus. Mas Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é um Deus de toda graça, uma graça que nós não merecemos. Nem Jonas, nem as pessoas de Nínive, nem você e nem eu merecemos o perdão de Deus.
mas Ele nos perdoa porque Ele nos ama e porque Ele é bom, porque é um Deus de graça, um Deus de amor. Deus conhece o seu e o meu coração. Deus também conhecia o coração de todas aquelas pessoas. Deus viu que o coração dos habitantes de Nínive estavam arrependidos de verdade. Não é isso que a Bíblia nos fala? Não é isso que a história nos conta aqui em Jonas 3? Que Deus viu que o coração daquelas pessoas de Nínive estavam arrependidos de verdade. E Deus os perdoou. Sabe de uma coisa? Deus também conhece o seu coração e conhece o meu coração. E Ele nos perdoa. Deus nos perdoa por meio de Jesus. Ah, você aceitou o sacrifício do meu filho lá na cruz? Você reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados? E quando a gente chega na presença de Deus, em nome de Jesus, Deus nos perdoa por amor a Jesus. Deus nos perdoa por meio de Jesus. Nós temos que falar para Deus dos nossos pecados. E nós temos também que não é só falar. Além de falar dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fazemos, quando a gente faz coisa errada, a gente sabe que está errado, não sabe? E quando a gente chega na presença de Deus, a gente fala do nosso erro e a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente não erra de novo. A gente vai tomar cuidado para não cair no mesmo erro. E quando a gente fala do nosso pecado e quando a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Assim como Ele perdoou todos aqueles moradores de Nínive. Esses moradores de Nínive oraram, suplicaram, colocaram roupas simples, roupas de saco, ficaram sem comer e sem beber, ajoelhado no chão, com a boca no pó, pedindo perdão e se arrependendo. Deus entrou no coração e na mente dessas pessoas, inclusive no coração e na mente do rei. Nós precisamos agradecer a Deus pelo seu perdão e pelo amor que Ele nos dá através de Jesus. É Jesus que nos dá a mão e nos leva até Deus. É através de Jesus Cristo. Todos nós, assim como Jonas, devemos obedecer a Deus. Mas a boa notícia é que se confessarmos o nosso pecado e tivermos arrependimento sincero, Deus vai nos perdoar por meio de Jesus. Sabe de uma coisa? A bondade de Deus é sem fim. A bondade de Deus nunca acaba. Por isso, o nosso coração tem que estar sempre cheio de gratidão a Ele. O nosso coração deve estar sempre alegre, muito grato. O Senhor merece todo o nosso louvor, através de cânticos, através de atitudes, através de palavras, através de ajudar a vida das pessoas. O nosso coração deve estar cheio de gratidão, porque o Senhor merece todo o nosso louvor. Ele merece que a gente faça coisas lindas para Ele, porque Ele fez coisas lindas em nossas vidas, como ensinar e como transformar as nossas vidas. Sabe, meu amor? Deus é um Deus que nos traz transformação. Deus, quando Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração, a gente não faz as mesmas coisas do mesmo jeito. Uma criança que responde mal educado para os pais, todos os dias, a mãe fala uma coisa, o pai fala uma coisa e está o tempo todo respondendo grosseiramente, respondendo mal para o pai, para a mãe, para o irmão. Como podemos ver se teve arrependimento na vida dessa pessoa? Se a pessoa responde mal para o pai e para a mãe, depois fala, eu me arrependi. Como que eu vou saber se essa pessoa se arrependeu de verdade? Você sabe? Se a pessoa se arrependeu de verdade, ela vai parar de responder mal para o pai e para a mãe, não é? Porque o que a palavra de Deus fala? O que Deus ensina aqui, ó? Honra o seu pai e sua mãe, respeita seu pai e sua mãe.
E se a pessoa se arrependeu de verdade, ela vai honrar e vai respeitar. Se ela está respondendo mal, se ela está sendo mal educada com o papai e com a mamãe, é porque não teve arrependimento. Quando tem arrependimento, a gente muda de atitude. Então, a gente reconhece que uma pessoa teve mudança, que reconhece que uma pessoa teve arrependimento quando ela muda de atitude. Se ela era mal educada, agora ela não é mais. Se ela conta mentira, ela não conta mais. Se ela fala palavras feias, palavrões, agora ela não faz mais. Porque quem se arrepende, quem pede perdão, não pode ter boca suja para ficar falando palavrão. Quem era briguento com amigo, não é mais. Porque Deus transforma o coração e a mente, não é? Então, a partir de hoje, a gente tem que confessar. Toda vez que a gente pecar, tia Rô, eu não sei se eu pequei. Sabe sim, o Espírito Santo traz na nossa mente. A gente sabe quando a gente faz coisa errada, não sabe? Então, toda vez que você perceber, puxa vida, pisei na bola, nós temos um Deus de amor. Pede perdão, se arrependa e não peque mais. Muda de atitude, não é? Hoje nós vimos que Deus é um Deus que nos convence do pecado. É Deus. Deus usa a sua palavra, Deus usa as pessoas, mas é Deus que nos convence do nosso pecado. Então isso é um milagre, é um lugar que só Deus pode chegar. É um poder extraordinário de Deus, que Ele chega na mente e no coração e Ele nos convence do nosso pecado. Nós vimos também que o Espírito Santo faz o ser humano voltar a Deus, né? Que através do Espírito Santo a mudança de atitude, que através do Espírito Santo há arrependimento e mudança de atitude. Então nós vimos que é Deus que nos convence do pecado, que é através do Espírito Santo que o ser humano volta a Deus, e nós vimos também que o arrependimento sincero faz a gente mudar de vida e de comportamento, né? A gente só tem um arrependimento de verdade quando a gente muda a atitude e o comportamento. Então, a partir de agora, a gente vai prestar atenção. Quem responde para o papai e a mamãe não vai responder mais, vai pedir perdão para Deus e não pode mais desobedecer o papai e a mamãe. Se fala palavrão, também não vai falar mais. Se mente, também não vai mentir mais. Se briga com os coleguinhas, também não vai brigar mais. Pede perdão e se arrepende. A gente só sabe quando tem arrependimento e quando muda de atitude, tá certo? Então, vamos ficar de olho pra gente não cair no mesmo erro de Jonas, né? Na desobediência, porque a desobediência traz uma consequência muito triste, a pior de todas, que é o pecado. E Deus fica esperando o arrependimento e só esperando você e eu chegarmos na presença dele através de Jesus para pedir perdão, não é? Então, um bom domingo, Deus te abençoe. No próximo domingo nós vamos encerrar toda a história de Jonas, não é? E a gente vai ver como terminou essa linda passagem de Jonas e como Deus agiu na vida de Jonas, em toda a população de Nínive. E essa história nos serve de lição até hoje e vai servir de lição para sempre, porque a palavra do Senhor nunca fica velha. A palavra do Senhor sempre se renova. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe e um excelente domingo. Eu te amo, viu?